Eu tava na internet de bobeira quando me deparei com uma tag chamada Com Que Filme Eu Vou. Essa tag eu vi lá no canal Meus 2 Centavos, que é um canal muito bom. Se você não conhece, vou deixar nos cards aqui do lado. Basicamente são 10 perguntinhas, onde cada uma delas indica um filme. Eu vou fazer aqui uma versão literária, porque eu acho legal para indicar livros que eu gosto muito de ler e que eu acho que você também pode gostar. Se algum dos livros te interessar, deixa aí nos comentários que eu faço uma resenha mais completa sobre o livro. Um livro para ler no avião. Viagens de avião não são muito compridas, então eu acho que não vale a pena você pegar um livro completo para ler nessa viagem. Essa, na verdade, é uma grande oportunidade para você ler um daqueles livros de contos que você sempre quer ler, mas fica postergando. Então minha escolha é o excelente Tripulação de Esqueletos do Stephen King. Esse livro traz alguns contos assustadores. Por exemplo, um dos contos mais famosos é A Névoa, que já virou filme e série na Netflix. Tem também o conto O Macaco, que é sobre um daqueles brinquedos de dar corda, que é um macaquinho que fica com um prato batendo assim. Cara, esse conto é assustador. A premissa parece babaca, mas ele realmente mexeu comigo. Outro conto que é muito foda, apesar da premissa ser um pouco estranha, é A Balsa, que é um conto que se passa inteiramente dentro de uma balsa com 3 pessoas. É o tipo de conto que quando você para pra pensar, a premissa não parece muito legal, só que a forma como o Stephen King conta essa história é de arrepiar, é foda. Outra coisa muito boa desse livro é que também existe a versão Pocket, que é muito fácil de carregar com você dentro do avião. Um livro para ler quando está chovendo. Tem um livro que para mim é muito comfort food e que eu acho que seria excelente para uma leitura numa tarde chuvosa. Esse livro é Stardust, do magnífico Neil Gaiman. Ambientado em uma era medieval não muito bem definida, a história conta a jornada de Tristan Thorn, que está tentando impressionar o amor da sua vida. Para isso, ele vai precisar presentear o seu amor com uma estrela que caiu dos céus. O problema é que ele não sabia que essa estrela na verdade é uma pessoa. E o pior é que tem muita gente atrás dessa estrela. Tem 3 bruxas malignas que querem a estrela para poder rejuvenescer e também um grupo de príncipes que precisa da estrela para definir quem será o próximo rei. É uma história um tanto simples, mas que conta com personagens que são perfeitos. E como tem muitos grupos de pessoas interessadas na mesma estrela, isso vai rendendo algumas situações muito interessantes, que aos poucos vão se mesclando numa trama que fica muito legal. Sem contar que a comédia aqui é da maior qualidade. E o livro é bem curtinho, então você consegue terminar ele numa tarde chuvosa tranquilamente. Paralelamente, tem também um filme baseado nesse livro, que é um dos raros casos onde o filme consegue ser melhor que o livro, ou pelo menos quase igual. Então eu recomendo muito se você quiser ver o filme ao invés do livro, não tem problema, as duas são uma boa pedida. Um livro para te fazer dormir. Para essa parte, com certeza escolho As Crônicas de Nárnia. Não só é um ótimo livro para você ler para crianças, porque ele tem toda aquela pegada de contos de fadas que é muito interessante, mas também é um livro bem tranquilo de ler algumas páginas toda noite. Também não é um livro que você vai se sentir muito mal caso você precise parar no meio porque está com sono. Isso não quer dizer que o livro é ruim, só que como é um livro leve, com histórias curtinhas que vão se juntando para fazer algo muito maior, é um livro que fica bem bacana para manter na sua cabeceira. Um livro para ler quando bêbado. A Cor da Magia, de Terry Pratchett, é um livro fantástico, extremamente engraçado, que eu fico pensando se não seria ainda mais engraçado ler bêbado. A Cor da Magia é o primeiro livro da série muito comprida de Discworld. A história relata as aventuras do mago Ricewind e do turista Duas Flor dentro do Discworld, que é um mundo medieval em formato de disco apoiado em 4 elefantes em cima de uma tartaruga colossal. Nessa aventura, os personagens acabam fazendo um tour por todo o disco, encontrando um grande herói, demônios, dragões e se aproximando perigosamente da borda do mundo. Como eu disse antes, esse livro é uma das melhores comédias que já li na minha vida. Se você ler bêbado, com certeza vai achar muito mais engraçado, mas mesmo assim ele é perfeito para quem está sóbrio também. E esse é um livro que tem um gostinho a mais de realidade para quem acredita na Terra plana. Um livro para ler na praia. Esse é meio difícil para mim. Eu acho que um livro legal para você ler na praia é um livro que seja alto astral e que tenha a ver com praia. Por isso eu escolhi Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Não só porque Percy Jackson é extremamente divertido, mas também porque esse livro trata do filho de Poseidon. Então eu achei que ia ficar bem temático. Se você não conhece Percy Jackson, eu sugiro que você mergulhe na série de cabeça.
O livro conta as peripécias de Percy Jackson, que é filho do deus Poseidon, e dos seus amigos semideuses do acampamento Meio-Sangue. Juntos eles vão ter que evitar um grande problema gerado pela fúria dos deuses, e no processo, quem sabe, salvar o mundo, enquanto se envolvem em muita confusão. Para ter uma ideia, muita gente acha que esse livro é mais ou menos a versão americana de Harry Potter, mas sinceramente eu acho que falta aqui um pouco o livro se levar mais a sério. Ainda assim é uma leitura perfeita para você ler na praia, quando tudo que você quer é se divertir e ficar alto astral. 2 livros para serem lidos em sequência. Se você acompanha esse canal, você sabe que ultimamente eu tenho lido muitos livros de sci-fi. 2 deles que eu li recentemente e que eu achei muito bons são Leviatã Desperta e Illuminae. Ambos são sci-fis foderásticos e que eu acabei lendo sem querer um atrás do outro, e que foi uma coisa muito boa, porque eles têm mais ou menos uma trama um tanto semelhante. Isso porque ambos lidam com pragas mortais nos confins do espaço. Leviatã Desperta é o primeiro livro da série The Expanse, que também já saiu aí como série de TV. Esse livro traz mais questões políticas envolvendo a diplomacia entre o planeta Terra, o planeta Marte e os mineradores dos cinturões de asteroides. A tensão entre essas 3 nações é muito grande e fica ainda pior quando surge uma nova praga em uma base espacial que promete mudar completamente o cenário político desse livro. Quando as pessoas descobrem que existe essa praga, começa uma corrida política e idealista para saber quem vai conseguir parar, estudar e usar essa praga como uma arma contra as outras forças. Já Illuminae é um livro muito mais focado em sobrevivência. 2 megacorporações estão brigando por um planeta coberto de gelo, e os moradores deste planeta são pegos no fogo cruzado. Algumas naves sobrevivem ao embate, mas logo são perseguidas por uma nave ainda maior das forças inimigas. Se as naves sobreviventes conseguirem escapar, elas vão contar para todo o universo o que aconteceu naquele planeta, algo que as naves inimigas não querem permitir. Então o livro acaba virando uma espécie de perseguição bem ao estilo último filme de Star Wars, mas é bom lembrar que este livro saiu muito antes de Last Jedi. Esse livro também é muito legal se você gosta de inteligência artificial, porque tem um personagem que é uma inteligência artificial que é muito interessante. Fica a dica, a gente já fez um vídeo sobre Illuminae aqui no canal, tá ali em cima no card, é só você clicar e aproveitar. Ambos são livros muito legais, com personagens muito bons e com premissas bem parecidas. Então eu aconselho muito que você leia os 2 um atrás do outro, até para comparar as diferenças narrativas. Comenta ali embaixo depois qual você gostou mais. Um livro para ler na livraria ou na biblioteca. Ler na livraria ou na biblioteca é uma excelente oportunidade para você fazer um test drive de um autor ou de uma série de livros que você não conhece muito bem. E para isso eu sugiro que você faça o test drive de Os 7, de André Bianco. Nesse livro descobrimos que foi encontrada uma caravela portuguesa de mais de 500 anos atrás naufragada no fundo do mar. Dentro dela estão adormecidos 7 dos mais poderosos vampiros que esse mundo já viu. Até aí tudo bem, mas é claro que esse não seria um livro de aventura se um deles logo não acordasse e começasse a tocar terror no Brasil. Eu pessoalmente adoro livros do André Bianco e sempre que posso recomendo para os meus amigos. Mas eu também entendo que algumas pessoas já estão de saco cheio de livros de vampiro. Então por isso que eu falo que é uma boa oportunidade de você testar o livro para você saber se você gosta ou não. Eu acho que é bem diferente das outras literaturas de vampiros que você já deve ter lido por aí. Não tem nada de vampiros brilhando aqui e é sempre legal ver uma história como essa ambientada dentro do Brasil. Um livro para ler no ônibus ou no metrô. No ônibus ou no metrô, eu leria um livro que eu acho que atrairia pessoas para conversar comigo. É bacana você pegar algo que seja um pouquinho mais mainstream, mas que não seja tão comum como, sei lá, Game of Thrones. Por isso, o livro que vou indicar aqui é Duna, de Frank Herbert. Duna se passa em futuro distante, num ponto perdido da galáxia, onde um império galáctico feudal está se expandindo. Aqui, feudos planetários são controlados pelas casas nobres que devem aliança à Casa Imperial Corrino. O livro conta a história do jovem Paul Atreides, herdeiro da Casa Corrino. A casa dele acaba sofrendo um ataque de uma rival e ele acaba sendo mandado para um planeta desértico onde ele precisa sobreviver enquanto fica pensando no que aconteceu com toda a sua casa. E esse planeta não é um lugar divertido. Pensa num grande planeta formado por dunas gigantescas, povoadas por povos assassinos que estão tentando juntar o seu sangue ao depósito natural de água que eles têm. Além disso, você também tem os famosos vermes de Duna, que são vermes gigantescos capazes de devorar naves inteiras.
Esse é um livro muito complexo, recheado de ação, aventura, intrigas políticas e até mesmo um forte comentário sobre ecologia. Qualquer pessoa que goste de um livro assim é muito bem-vinda a conversar comigo no meio do metrô ou do ônibus. Um livro para ler quando você está melancólico. Honestamente, quando eu estou melancólico, tudo que eu quero é levantar meu astral. E nenhum livro é melhor para fazer isso do que Coraline, do Neil Gaiman. Sim, estou colocando mais um livro de Neil Gaiman aqui no meio. Foda-se. Coraline é uma menina muito ativa que vive numa casa onde os pais dela não têm muito tempo para ela. Na nova casa onde eles foram se mudar, ela descobre uma porta secreta que leva ela para um mundo muito parecido com o seu, mas repleto de magia e fantasia. Ali tudo parece melhor e muito mais divertido, mas aos poucos ela descobre que tem algo fundamentalmente errado nesse mundo. Os habitantes desse lugar têm olhos de botões, muitos segredos e claramente não são tão amigáveis quanto pareciam ao primeiro momento. Esse é um livro ótimo para você aquecer o seu coraçãozinho. É uma história aparentemente muito simples que se desenvolve em algo muito legal que só mesmo o grande mestre Neil Gaiman poderia ser capaz de fazer. Quando você terminar, eu garanto que você vai se sentir melhor e menos melancólico. Um livro para ler de uma vez só. Para finalizar, eu indico a você um livro que você pode ler numa porrada só. O livro em questão é O Estranho Caso de Charles Dexter Ward, do amado H.P. Lovecraft. É um romance de terror bem curto, mas extremamente bem feito. Obviamente, você precisa entender que esse livro sofre um pouco a pressão do tempo. Isso porque ele foi escrito em 1943 e acaba sofrendo um pouco com a linguagem arcaica utilizada naquela época. A história conta a obsessão de Charles Dexter Ward por um dos seus antepassados, um cara que dizia ser um mago. Mas no meio de suas pesquisas, algo sai muito errado. E vai caber ao Dr. Willett tentar desvendar o que aconteceu e como eles podem reverter os horrores que apareceram na cidade. Esse livro é uma excelente amostra de como são os livros de H.P. Lovecraft. E você não precisa ter lido nenhum outro livro do H.P. Lovecraft antes desse. Mas eu garanto, depois de ler esse, você vai querer ler outros livros desse autor. E como ele é bem curtinho, é fácil você ler em pouco tempo. Então fica a dica aí para quem quer ler um livro bom em apenas uma sentada. Essa foi a nossa tag de hoje aqui no canal Heroicamente. Se você curtiu, deixe seu joinha aí. Responda você também essa tag e deixe aí nos comentários depois. Também não se esqueça de compartilhar com seus amigos, de assinar o canal e de acionar o sininho para receber atualizações de quando lançamos novos vídeos aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima!